Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com os teus colegas, ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Então tá, gurizada, vamos a mais uma aula dando continuidade ao nosso estudo de dinâmica, capítulo 13 do nosso livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, Dinâmica, nona edição, do Beer, Johnston e Cornwell, baseado nas notas de aula do professor Haller, da Universidade Tecnológica do Texas. Então vamos recapitular algumas coisinhas que eu sempre friso. Falou em cinética, falou em força, massa e energia. Falou em cinética, falou em força, massa e energia. Falou em cinética, falou em força, massa e energia. Ok? E partícula. Partícula não tem definição. Nós representamos por um ponto no espaço. Este espaço composto de um sistema de coordenadas. Então as coordenadas vão localizar a partícula. Nós concentramos todos os efeitos vetoriais, ação de forças, deslocamentos, posição, velocidade, na partícula. É uma concentração de efeitos. São parâmetros concentrados em um ponto, ok? A gente utiliza a partícula aonde? Naquela situação em que as dimensões do objeto de estudo são muito menores, irrelevantes, quando comparadas ao movimento em si, à geometria de todo o movimento, ou mesmo a magnitude das energias envolvidas, tá bom? Então, foi definido aí de novo, recapitulado, cinética de partículas. Vamos dar continuidade, agora nós vamos entrar no método da quantidade de movimento. No capítulo 12, nós utilizamos as leis de Newton, segunda lei de Newton, para escrever as equações de movimento. E a gente quer escrever as equações de movimento para saber a posição a cada instante, a velocidade a cada instante, a aceleração a cada instante, né? Ou seja, tudo em função do tempo, a gente quer descrever o movimento no domínio do tempo. E a gente faz isso através das equações de movimento, através das leis de Newton, da segunda lei de Newton. Este é um método. Outro método é o método de energia, que a gente pega o princípio de trabalho e energia. E a gente pode usar trabalho de 1 para 2 como sendo a variação potencial, trabalho de 1 para 2 como sendo a variação da energia cinética. Ou seja, a variação da energia potencial igual à variação da energia cinética. A soma das duas dá uma coisa que a gente quantifica como sendo a energia mecânica. Então, esta é outra forma de eu escrever as equações de movimento. Existe um terceiro método, que é o método da quantidade de movimento. E esse é utilizado quando? Quando tu tens informações da força, do tempo, da massa e da velocidade. Ou quando o teu interesse é na força, no tempo, na massa e na velocidade. Força, tempo, massa, velocidade. Falou em qualquer um deles, tu vai usar a teoria, né, o princípio do impulso e da quantidade de movimento. Ah, mas eu tenho aceleração. Se tu pegar a aceleração, multiplicar por uma constante que é a massa, tu pode ter a força. Então, tu consegue encaixar a aceleração também. Agora, quando tu quer saber o deslocamento, a posição, o princípio do impulso e da quantidade de movimento não é o mais indicado, tá? Ele é indicado quando? Quando tu tem situações de colisão, quando tem situação de impulso, de impacto, grandes magnitudes de força, pequeníssimos intervalos de tempo, grandes magnitudes de velocidade, pequenas massas, ou grandes massas e pequenas velocidades, ok? Então, esta é a aplicação. Só que eu quero entrar na aula de hoje um pouquinho diferente. Nós vamos para o livro, tá? Vamos para o livro primeiro, tá? Então nós estamos no livro. Então o que acontece? Nós estamos aqui na seção 13.10 do nosso livrinho do Beer Johnston, né?
e vamos tratar do princípio do impulso e da quantidade de movimento. Ele é um teorema, porque ele tem um axioma, ele tem equações, ele tem toda uma teoria por trás e um princípio. Então ele tem tudo isso. Ele é muito importante. Ele é mais um método básico para a solução de problemas. Baseia-se no princípio de impulso e quantidade de movimento. Falou em força, massa, velocidade e tempo. Força, massa e velocidade e tempo. Ok? É muito interessante quando tem movimento impulsivo e impacto. Então falou, tem isso, vai usar esse método. A gente vai partir da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Só que eu posso escrever a aceleração como sendo o quê? Derivada temporal da velocidade. Então, ddt de mv tem que te ligar que o f é vetor e o v também é vetor. Este princípio, este método para obter solução de problemas e escrever a equação do movimento, este método ele volta um pouquinho para aquela parte de vetorização, porque força é vetorial e velocidade é vetorial. Então é importante saber vetorialmente a tua localização espacial. Então saímos da energia pura, que não precisa tanto da parte referente à vetorização, só precisa de referenciais, antes e depois, início e fim, 1 e 2. Aqui no princípio do impulso da quantidade de movimento, tu também vai precisar de 1 e 2, mas vai precisar de uma orientação espacial, portanto, volta à ideia de vetorização, mas é menos do que a cinemática pura. Então o que acontece? Tu vai pegar aqui, tu tem o F, ddt de mv, tu vai pegar esse dt aqui e vai jogar para cá. Então tu vai ter f dt igual a dmv. E aí quando a gente faz a integração, a gente vai chegar na integral, né, de 1 para 2 de f dt igual a m, abre parênteses, v2 menos v1, fecha parênteses. Ou seja, eu estou dizendo que a integral do f dt ele é igual a m vezes a variação de velocidade. Só que mv é quantidade de movimento. Então, essa integração f dt é igual a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento. Então, quando a gente faz o esquema aqui que o livro gosta de fazer, tu pega mv1 mais essa integral maluca igual a mv2. É super interessante e bem fácil de entender este método quando tu observa, por exemplo, uma bola de demolição, né, que tem, por exemplo, uma velocidade inicial parada, né, e ele vai e desenvolve uma velocidade final antes da colisão. Então, quando tu tá chutando uma bola de futebol, a bola de futebol tá parada, a velocidade inicial dela é 0, mas depois que ela leva o chute, ela vai voar com uma velocidade v2. Então, tu acaba simplificando um desses termos, geralmente. Um deles vale 0, e aí facilita bastante as contas, tá? Só que aí, o que é essa integral? Essa integral é o impulso linear, é o impulso da força. Não existe impulso de outra coisa que não seja impulso da força, ou impulso linear. É impulso da força, Não é impulso de aceleração, impulso de deslocamento, impulso de gravitação. Não. É impulso da força, ou impulso, tá bom? Ou forças impulsivas e forças não impulsivas. Vamos chegar lá, tá? Então, tu pode decompor este impulso, que a gente vai chamar imp, de 1 para 2, como sendo a integral. E essa integral ela é vetorial e aí tu tem todas as tuas coordenadas em x, y e z, ok? Perceba que o tempo é o mesmo. Aliás, tem que ser o mesmo, né? É o mesmo fenômeno físico dinâmico sendo avaliado, ok? Então tá. Se a gente continuar aqui, a gente vai olhar aqui. Olha que legal! Então quer dizer que o impulso é a área desse gráfico. Eu tenho uma força, eu tenho tempo, e a área abaixo dessa curva vai me dar o quê? O impulso. Super tranquilo isso, muito tranquilo, tá? Então o que acontece, pessoal? Quais são as unidades? As unidades é Newton vezes segundo. Se tu olhar aqui, né, tu vai ver Newton e segundo. Se tu fizer o mequetrefe aqui, o esquema aqui da análise dimensional, que a gente chama, né, tu vai descobrir que vai dar quilograma vezes metro por segundo. Opa! Quilograma, massa em quilograma, e velocidade metros por segundo. Então fechou todas. A matemática dela é muito tranquila. As aplicações é que são um pouquinho, né, tu tem que ter um pouquinho mais de visão, mas também são bem interessantes, tá? E fáceis também de se identificar. Então, a equação, né, 1328, que é essa aqui, ó,
a bonitinha do nosso livrinho, expressa que quando uma partícula está sujeita a uma força F durante um dado intervalo de tempo, a quantidade de movimento final mv2 da partícula pode ser obtida somando vetorialmente a mv mais um impulso. Então esta aqui é uma jogada que eu quero dizer. Para eu saber este carinha aqui, final, veja bem, ele tem um vetor v que está inclinado. Então tu tem que fazer a resultante deste vetor da quantidade de movimento mais esta resultante que veio da força, e aí fazer a soma vetorial, que daí vai te dizer onde é que vai parar essa bolinha depois do impulso. É como se fosse uma bolinha que está indo neste sentido, numa linha reta para vocês, e toma um impulso na diagonal. E aí tu faz a soma vetorial dos dois, ok? Então, não fugimos da questão de vetorização, tá? Tu precisa disso para resolver os problemas, principalmente problemas no plano 2D ou 3D, tá bom? Então nós temos justamente essa relação, que é a mv1 mais um impulso igual a mv2. Eu não gosto tanto dessa visualização, embora ela facilite em termos de vetorização. Eu gosto de escrever que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. É bem mais fácil. Para mim é mais fácil. Aí pode abrir ela, né? Tudo bem, somatório e tal. Eu vou dar uma seguidinha, né? A quantidade de movimento total das partículas se conserva. E aí vem uma coisa interessante. Se tu não tem força, a soma das forças externas é nula, tu vai dizer que a quantidade de movimento se conserva. Então aí tem uma coisa muito interessante. Se eu não tenho força impulsiva, a quantidade de movimento das partículas antes e depois é a mesma. Por quê? Porque o impulso faz as partículas se desorientarem, ou seja, saírem da sua orientação inicial e irem para outra orientação. Então toda força impulsiva ela vai fazer uma desorientação espacial. E isso não está no nosso livro, mas eu quero que vocês entendam isso. Ou seja, toda força impulsiva vai nos dar uma desorientação espacial e vai lançar as partículas para uma outra direção, outro sentido, em que tu pode somar vetorialmente, ok? Se tu não tem forças impulsivas, se nenhuma força externa é exercida sobre as partículas, se a soma das forças externas é nula, tu vai ter justamente isso, que a quantidade de movimento total de partículas se conserva. Segura essa informação. Então nós vamos continuar aqui dando uma folhadinha no nosso livro, tá? Tem mais algumas equaçõezinhas. E aí chegamos no que a gente chama de movimento impulsivo. Movimento impulsivo é aquele que tem forças impulsivas. Então a força que exerce sobre a partícula, ela é impulsiva, portanto, ela não vai conservar a quantidade de movimento, ela vai desorientar. Então isto é uma força impulsiva. Ele dá o exemplo clássico, nós aqui no Brasil é o futebol, né? Bolinha parada, dá um bico nela e ela voa, né? Lá, como esse livro é americano, né, a bola de beisebol é golpeada, o contato entre o bastão e a bola ocorre num intervalo de tempo muito curtinho e a magnitude de força muito alta. E aí vocês já vão saber a dica, né? Grandes magnitudes de força e pequenos intervalos de tempo são geralmente forças impulsivas, tá? Mas nós vamos chegar num detalhe aí nevrálgico. Vem comigo. Quando a força que não seja uma força impulsiva pode ser desprezada, o impulso F delta T é muito pequeno. Então, forças não impulsivas são aquelas em que o produto da F vezes delta T é pequeno. Em relação às outras dimensões, em relação à velocidade, em relação à massa, são ordens de grandeza menor. Então, vocês entendem que o estudo de dinâmica, simplificação, toda a compreensão tem a ver com a ordem de grandeza do teu fenômeno. Tem que estar sempre ligado nas unidades na ordem de grandeza do teu fenômeno. Então, se o F delta T é muito pequeno, tu despreza, não é uma força impulsiva. O produto. Se tu tem uma força da ordem de kilonewtons, né, e tu tens o delta T na ordem de milissegundos, o teu kilonewton vezes milissegundo vai matar, porque é 10 na 3 newtons vezes 10 na menos 3 metros. E vai ficar newton vezes metro, que é uma ordem de grandeza que eu diria aceitável e normal em situações, por exemplo, que envolvam o ser humano chutando uma bola de futebol. Agora, quando tu tem, por exemplo, forças em newton e o delta T em microsegundos,
provavelmente não são forças impulsivas, a menos que a massa envolvida seja super pequena, como por exemplo massa de uma subpartícula, ou as velocidades são muito altas, como as velocidades da luz. Aí, né, esse ΔT provavelmente não é pequeno não, ele é aceitável, ok? Que mais que são forças não impulsivas? O peso do corpo, a força exercida por uma mola ou qualquer força conhecida que seja pequena comparada com a impulsiva. Meio genérico, mas assim, a força-peso geralmente não é impulsiva, porque a gente tem um corpo, como uma bola de futebol, a gente já considera a força-peso não impulsiona ela, mas se eu der um chute nela, certamente a força do meu chute é impulsiva. A força de uma mola, como é uma força, né, que envolve a energia potencial da mola, ela também não é impulsiva, mas pode ser dependendo das dimensões do teu problema. Te liga no seguinte, a força-peso vem do campo gravitacional, que vem da energia potencial gravitacional, e a força de uma mola vem da força elástica, que vem da energia potencial elástica. Perceba que as duas vêm de energias potenciais? Então, quando tu fizer uma análise e verificar a questão potencial, que envolve os campos potenciais do teu problema, vê se essas forças realmente vão ser impulsivas ou não, tá? Geralmente elas não são, vão ser outras forças. Reações desconhecidas podem ser ou não impulsivas, geralmente não são, tá? Então, o impulso do peso da bola de beisebol, considerado anteriormente, pode ser desprezado, mas o movimento do bastão, não. Então, esta partezinha aqui, ó, vai dar um valor muito pequeno quando comparado com F∆T do bastão. Tá ok? Tá entendido isso? Vem comigo. Nós vamos dar primeiro uma folheada no livro e aí depois nós vamos para os slides, tá? Numa forma de recapitular, ok? Deixa eu ver uma coisa aqui, tá direitinho, tá tranquilo, tá bom? Então vem comigo. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter justamente isso, né? O somatório, né, da variação da quantidade de movimento igual ao somatório das forças impulsivas, né? Bom, tranquilo. Aí vem um problema resolvido, depois a gente vai resolver direitinho ele, mas é tranquilo. Outro problema resolvido também a gente vai resolver, tá? Tranquilamente. Então tá, o que a gente precisa? Identificar o que é força, o que não é força impulsiva e utilizar o princípio, né? Que nada mais é que o somatório das forças impulsivas igual ao somatório das variações da quantidade de movimento das partículas envolvidas. É só isso, é bem tranquilo. Desenho o diagrama, calcula o impulso de cada força, o intervalo é finito e a força é constante, o intervalo é finito e é uma função de t, ou seja, se é finito é só a diferença, se é finito e é uma função de t é a integração. Depois tu vai utilizar justamente isso, que o impulso de 1 para 2 é igual a F∆T. Substitui os valores e aí insere, né, no nosso princípio do impulso quantidade de movimento e resolve o problema. É bem tranquilo, tá? Agora nós vamos para, deixa eu ver, é a página, acho que é 244. Deixa eu botar aqui 44. Isso. É a segunda parte da nossa aula, que tem a ver com impacto, tá? Então assim, ó, vem comigo com muita calma, tá ok? Vem comigo com muita calma. Vem devagarzinho comigo com muita calma, tá bom? Vem comigo. Então vamos lá. É o seguinte. Vamos falar de impacto. E impacto é colisão. Dois corpos em um intervalo de tempo muito pequeno. Então tu vê que vai ter magnitudes de força muito grande em um intervalo de tempo muito pequeno. Vão vir duas assim, ó. Pop, né? Em um intervalo de tempo muito pequeno. Então colisão, né, que você tem forças altas em intervalo de tempo pequeno, a gente chama de impacto. Toda colisão com intervalo de tempo pequeno e grandes forças, a gente chama de impacto. Colisões em que tu tem uma magnitude de força baixa e um intervalo de tempo maior, a gente chama só de colisão ou de empurrar. A situação quando tu empurra um objeto, tu pode até exercer forças altas, elevadas, né? Magnitudes de forças elevadas, porém o intervalo de tempo não é curto, é longo. Então quando tu empurra é uma coisa, mas não deixa de ser uma colisão. Agora quando o intervalo de tempo é pequeno e as forças são grandes, aí é impacto.
Anormal comum às superfícies de contato é chamada linha de impacto. Então tu tem aqui duas bolitas, né? Lembrando que partícula não tem, né, não tem definição, mas vamos assumir que sejam duas bolinhas, dois pontinhos, né? Duas bolinhas. Tu tem aqui uma linha normal e aí tu tem a linha de impacto, que é anormal à superfície de contato. Se os centros de massa estão localizados sobre essa linha, a gente chama de impacto central direto. Caso contrário, ele é dito excêntrico, tá? E existe o impacto central oblíquo, já vou explicar. Porque assim, se tu tem as duas linhas alinhadinhos, é impacto central direto. Para ser excêntrico, tem que ter uma aqui e uma vindo pela outra direção, por exemplo. Ou as outras duas vindo pela outra direção e aí a linha de impacto não alinha os dois corpos. Aí é excêntrico. Quando tu joga bilhar e tu dá na casquinha da bola, tu tá fazendo um impacto excêntrico. Porque na verdade tu tá vindo numa direção e sentido e tu não acerta exatamente na linha de impacto, na linha central, e sim em um desalinhamento. Se tem um desalinhamento, um desbalanceamento, é um impacto excêntrico. Nós vamos focar muito mais no impacto central, tá? E no impacto central oblíquo, que é quando acontece que há um alinhamento nas linhas de impacto, porém, os vetores de velocidade não necessariamente estão alinhados com essa linha de impacto. Tu vai ter que decompor esses vetores de velocidade no impacto central oblíquo, tá? Mas tu vai ter sempre uma composição X que vai estar alinhada. Aí é impacto central oblíquo, tá? Tá bom? Então, o estudo do livro se limitará aqui a impacto central de duas partículas. Não vai falar sobre impactos excêntricos, ok? E geralmente não cai em concursos, né, a parte excêntrica. Mas na vida de engenheiro, se for para estudar a questão do impacto excêntrico, aí é um estudo bem à parte, tá? É um fenômeno bem à parte. Isso aqui é muito importante, esse estudo todo, ele é muito importante para quem quer trabalhar na perícia. Na perícia principalmente relacionada ao trânsito, a acidentes de trânsito. Utiliza-se marcas de frenagem, velocidades, apenas para estimar. Tu pode simplificar todo o teu sistema para um sistema mais simples possível, que é o sistema de partículas, tá? E se no sistema de partículas já acusa que o pedestre, por exemplo, ou o ciclista está indo a, sei lá, a 320 km por hora, que alguma coisa está errada no laudo médico, ou alguma coisa está errada no laudo pericial, ou alguma coisa está errada até mesmo nos teus cálculos. Então, por exemplo, é impossível que, utilizando esta teoria toda, a teoria do princípio da quantidade de movimento, impulso, quantidade de movimento, é impossível, e colisão, é impossível que um ciclista esteja a 400 km por hora e o carro a 20. Se nestas contas, que são as mais simples, já acusa alguma discrepância, pode ter certeza, pode assinar o teu laudo e mandar para frente que, olha, a defesa ou a acusação lá no laudo pericial vai ter que rebolar, porque fisicamente se torna pouco provável de que o ciclista esteja a 400 km por hora e o carro a 20, ok? Então vem comigo, né? Então tá, se as velocidades das partículas estão orientadas ao impacto direto, se não estão orientadas ao impacto oblíquo, então vamos começar com o impacto central direto. Duas bolinhas, uma mais devagar e outra mais rápida, olha o vetor aqui de velocidade, as duas vêm e poc! E aí, então nós temos várias coisas aqui. Nós vamos pegar o quê? Como não há forças, observem bem isso, é uma bolinha e outra bolinha, uma partícula e outra partícula, não há forças. Então nós vamos usar o quê? A conservação da quantidade de movimento. Nós não estamos mais falando de impulso. Então vai ter o MAVA mais o MBVB, ou seja, as massas e as velocidades antes do impacto, igual a MAVA' mais MBVB', que é o depois do impacto. Só que existem três momentos. O momento antes do impacto, na deformação máxima, ou seja, quando há o impacto, e após o impacto. E aí vem coisas muito importantes, que é interessante ressaltar e se lembrar. Materiais vão influenciar muito no comportamento aqui desta teoria, principalmente quando se trata da energia de deformação. Aqui nós vamos tratar com algumas simplificações, mas é bom saber, e eu acho que tu já tem essa noção. Tu pode pensar, por exemplo, de um cara jogando tênis, com a raquete de tênis,
batendo numa bolinha de tênis. Assiste aqueles vídeos de câmera lenta para tu entender. Quando o cara dá uma raquetada na bola de tênis, a bola de tênis, tipo, ela se deforma toda, ela tem uma capacidade de deformação muito alta, né? A tenacidade dela não é tão das maiores, né? Ela não consegue absorver tanto assim porque ela se deforma. E ao longo de vários jogos, o que era para ser esférico acaba se tornando mais elíptico e aí a bolinha tem que ser trocada. Quando tu joga futebol, as magnitudes são diferentes, a bola de futebol é maior, com massa maior. Tu chuta ela, ela também tem uma deformação, mas não é tanto quanto a bolinha de tênis. Então, assistindo os dois vídeos em câmera lenta, tu vai entender a questão do impacto central, seja direto, seja oblíquo, mas do impacto central, e a questão das energias de restituição e energias de deformação. Tu vai conseguir visualizar isso melhor. Então, assiste esse tipo de vídeo, que vai te ajudar bastante, tá? Então, vem comigo. Então, tá. Então a gente pode escrever então que MAVA mais MBVB é igual a MAVA' mais MBVB', tá? E utilizar somente componentes escalares. Por quê? Porque o impacto está orientado em uma linha de impacto. Aí eu posso mandar para o espaço a vetorização e fica tudo com escalar. Ainda bem, né? Isso vai nos ajudar muito, tá bom? Então, só para a gente entender, né? Nós vamos ter... Antes do impacto e sob o impacto, as partículas se deformarão. Então elas batem e se deformam. Puc, e aí elas se restituirão. E aí depois nós vamos ter após o impacto. Tá? Então, não temos força impulsiva. Então, quando a gente está tratando de impacto central direto, não há força impulsiva. E a gente pode utilizar daí a quantidade de movimento total das partículas. E elas se conservam, tá? Ok? Tá aqui, ó. Esse aqui. Bom? Então vem comigo. No momento em que há a deformação máxima, a gente tem que entender no período de deformação. E aí nós temos uma força P genérica, que é a força de deformação. E aí nós vamos ter isso aqui, ó. MAVA menos o quê? Uma integração. O que é isso aqui? Uma força vezes ΔT. Caramba, isso aqui é um impulso. Então a gente está assumindo que existe uma força de deformação impulsiva, né? E nós também vamos assumir que existe uma força de restituição também impulsiva. E a gente vai poder escrever MAVA menos esta integração que representa um impulso de uma força de deformação, do período de deformação, igual a MAU. Esse U é uma velocidade que não é igual a VA, tá? Mas que ela é necessária, que a partir dela, né, MAU, menos o que? Menos o impulso da força, né, do período de restituição, vai ser finalmente igual a MAVA'. Então a gente quer sair do MAVA, que colidiu com o MBVB, e chegar no MAVA' mais o MBVB'. Só que antes, durante aquele momento do período da deformação, tu tens ali um período de deformação e uma força impulsiva representante e um período de restituição e a força de restituição representante. O ΔT deste fenômeno é muito pequeno, pessoal, mas é muito pequeno. Então, realmente é uma força impulsiva, tá? Então, existe uma relação e dá para ver bem essa relação. Nós temos aqui um MAVA. Perceba que a bolinha está inteirinha, aí depois a bolinha tem uma deformaçãozinha aqui, ó, com um período de deformação. E aí tu tem o quê? O MAU com a deformaçãozinha. O MAU com a deformaçãozinha, mais o período de restituição com a sua impulsão aqui que é menor, tu vai ter depois um MAVA' e perceba que a bolinha voltou a ser completa. Então, observem bem essa figura, anotem, ok? Por quê? Bom, então deve ter uma relação, uma razão entre a força de deformação e a força do período de restituição. Existe e é extremamente importante. Esse é um conceito que eu quero que tu aprenda muito bem. Então vem comigo, tá? Existe uma razão. E essa razão é o seguinte, é o coeficiente de restituição E, que é a integral da
força de restituição dividido pela integral da força do período de deformação. É a restituição pela deformação. É justamente o depois, né, pelo antes. E aí tu vai ter um coeficiente de restituição. E esse coeficiente vai ser sempre entre 0 e 1. Tá bom? E ele depende dos materiais envolvidos, mas também varia significativamente com a velocidade de impacto. E aí vem uma coisa muito interessante. Nós vamos classificar impactos se são perfeitamente elásticos ou perfeitamente inelásticos, de acordo com o coeficiente de restituição, que vai de 0 até 1. E aí vocês vão entender que quanto mais próximo de 1 ele é uma coisa, e quanto mais próximo de 0 ele é outra coisa. E na vida real, ele fica entre esses dois. E tu pode utilizar o coeficiente de restituição como uma métrica da energia envolvida no processo, da performance do chute do jogador de futebol, da performance da raquetada do jogador de tênis, da performance da bola de demolição, ou seja, da performance do disparo de um disparador ou de uma arma de fogo, ou de um arco e flecha. Então, todos esses fenômenos dinâmicos, com grandes magnitudes de força, pequenos intervalos de tempo, tu pode chegar com colisão, né, e portanto impacto, tu pode utilizar o coeficiente de restituição para entender o processo energético do sistema, se ele está bom ou se ele está ruim, tá? Nós vamos chegar lá. Vem comigo, liga o cérebro, anota. Pausa o vídeo se for necessário. Vem comigo. Se a gente pegar essas duas equações aqui e fazer uns wololós, a gente vai chegar nesta relação, né? Porque as massas vão ser cortadas, que é a massa do MA, né? Então tu vai ter uma relação do coeficiente de restituição como sendo a velocidade U menos o VA' dividido pelo VA menos o U. Opa! Então, com o coeficiente de restituição eu posso saber qual é a velocidade após, né? O VA'. Da mesma forma, eu posso ter as duas velocidades e ter o coeficiente de restituição e saber o quanto eu perdi energeticamente no meu sistema dinâmico, tá? Também dá para fazer para o B, né? Mas aí no A fica U menos VA' dividido por VA menos U, e no B fica VB' menos U dividido por U menos VB. Basicamente é isso. É bem simples de fazer essa substituição. Só que eu posso pegar este termo e fazer um esquema, porque os dois são iguais. O coeficiente de restituição, tanto na ótica da partícula B quanto na ótica da partícula A, é o mesmo. Então tu consegue igualar, resolver e vai ter VB' menos VA' dividido por VA menos VB. Isso aqui é fundamental. Ou seja, tendo as velocidades do teu sistema, que tu pode calcular pelo teorema, pelo princípio do impulso da quantidade de movimento, tu consegue ter o coeficiente de restituição do teu sistema. E aí que tá. A parte de cima, VB' menos VA' é a velocidade relativa das partículas depois do impacto. E VA menos VB é a velocidade relativa antes do impacto. Então a razão das velocidades relativas das partículas é o coeficiente de restituição. De novo, a razão das velocidades relativas das partículas é o coeficiente de restituição. A razão da velocidade relativa das partículas envolvidas é o coeficiente de restituição, ok? Então, a gente consegue obter isso, ok? Tá? Esta equação aqui é muito importante, ou esta daqui com a razão. Eu prefiro utilizar E como sendo VB' menos VA' dividido por VA menos VB. Eu prefiro assim, tá bom? Porque esses VA, VB, VB', eu consigo no princípio do impulso da quantidade de movimento. Onde é que eu vou usar isso? Como eu disse, no fenômeno do futebol, estudando o cara chutando um pênalti para determinar a velocidade da bola e, portanto, melhorar a performance do meu jogador. Vem comigo. Então, o que acontece com o E? Se o E, o coeficiente de restituição, for 0, o impacto é perfeitamente plástico. Oi? O que quer dizer isso? Plástico. Lembra da deformação plástica? Então tu tem um esquema de deformação muito elevado. Vamos lá? Vamos para a fórmula? Um esquema de deformação muito elevado. Imagina um período de deformação muito elevado. 400 trilhões. E o de restituição, 4. 4 dividido por 400 trilhões dá 0. Então, quando o coeficiente de restituição é 0, quer dizer que o período de deformação
E as forças de deformação desse período são tão grandes que os corpos se deformam. Vindo aqui, quando E igual a zero, o impacto é perfeitamente plástico, é perfeitamente deformável. Os dois corpos se impactam e grudam. É uma deformação tão absurda que eles grudam. As partículas ficam juntas após o impacto. Não há período de restituição. Até há, mas é que a deformação é muito maior. E aí tu substitui o VB' igual a VA' igual a V'. Por quê? Porque as velocidades depois vão ser a mesma. Por quê? Porque os corpos vieram, bateram, a deformação é tão grande que eles saíram grudados, e assim grudados eles ficaram. Então depois disso eles se tornaram um só. E com isso, a velocidade final é desse corpo. Por isso tu escreve MAVA mais MBVB igual a MA mais MB, virou um corpo só, V'. Isso acontece? Olha, se isso está acontecendo, tu está com uma energia de deformação muito insana, muito forte. Quando tu chuta a bola de futebol, como se teu pé ficasse grudado na bola. Não acontece, né? Não acontece. Quando o E igual a 1 é perfeitamente elástico, então o que tem? Vamos voltar para cá. Quer dizer que o meu período de restituição, a minha força do período de restituição, meu R, ele é muito alto. É como se fosse, sei lá, como eu disse, né, 400 trilhões. E o meu de deformação é 4. Isso aqui dá um número muito grande. Claro que é entre 0 e 1, estou brincando. Mas é um valor que vai dar 1. Ou seja, o período de restituição é mandatório em relação ao de deformação. Então tu tem uma restituição plena. É como se tu entregasse o teu imposto de renda e o que tu pagou, tu recebeu. Restituição plena. Não acontece, né? Então, vocês estão entendendo? Vem as duas partículas, elas batem, tuc, e elas vão embora. Ou seja, vai ser que VB' menos VA' igual a VA menos VB, porque o E vale 1. Porque se tu botar aqui na equação, E vale 1. Aí fica 1 igual a antes igual a depois. Ou seja, perfeitamente elástico. Se o antes é igual a depois, se toda a energia que eu forneço no sistema é igual à energia que saiu do sistema, eu estou num mundo tão ideal, tão lindo e maravilhoso, que a energia se conserva. E se a energia se conserva, a quantidade de movimento se conserva. E se isso acontece, eu não tenho gasto energético. Então, quando o E está muito próximo de 1, eu estou num caso super ideal. É o caso do imposto de renda, que tudo que eu paguei, que eu gastei, também recebi. É um mundo ideal, não acontece, tá? Mas quanto mais próximo do coeficiente de restituição E igual a 1, menos gasto energético eu tenho no meu sistema. Mais próximo do ideal eu estou. Então eu posso usar esse coeficiente de restituição como uma métrica para saber se o meu jogador de futebol chuta bem, com maior força, com maior velocidade de bola no final, com maior potência. Mira é outra coisa, precisão é outra coisa. Mas força, potência e velocidade eu posso reunir tudo isso através do coeficiente de restituição. Esse é um dos princípios utilizados na biomecânica e na engenharia desportiva, né? Se estuda muito esses fenômenos, tá bom? Então tá. Os impulsos recebidos pela partícula durante o período de deformação e de restituição acabam sendo iguais, porque não pode ser maior do que 1. Então o que acontece? Nós vamos ter o quê? Um impacto perfeitamente elástico. Então o R, a integral de R dt é igual à integral de P dt, porque o R não pode ser maior do que o P. Por quê? Imagina que loucura, vem vindo dois corpinhos, aí eles colidem, aí do nada... Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não é, tá? Fisicamente não é assim que funciona. Mas pode ser que as duas tenham o mesmo valor, e aí o período de restituição e o período de deformação com as mesmas forças, dá tudo igual, bateu e voltou, as velocidades que vinham são iguais às velocidades que saíram, a energia empregada no sistema é a mesma que sai, nós estamos no mundo ideal, a conservação de energia quando E é igual a 1, é o mais ideal. Então nós vamos tentar melhorar o teu chute de futebol, a tua raquetada de tênis, para tentar aproximar isso mais próximo de 1, para tu ter um chute forte.
para tu ter uma velocidade de bola maior, para tu ter uma potência maior, tá bom? Quando o E é igual a 1, as partículas se movem para longe uma da outra. Então elas batem e não grudam. Claro, quando o E é igual a 0, as duas batem, se deformam e grudam e viram uma só. Então, olha só. No perfeitamente elástico, a energia total das partículas se conserva. Tá? Então, a energia total das partículas não se conserva quando o E é diferente de 1. Então tá, perfeitamente elástico, nós vamos ter o que? A energia total se conserva. Então eu consigo fazer toda a conservação de energia, consigo brincar aqui e fazer, já vou explicar isso aqui, mas a gente brinca com isso aqui com a energia cinética. Detalhe, pessoal, detalhe muito importante, tá? Geralmente o E é diferente de 1, a energia total não se conserva. Eu também vou explicar isso aqui agora para vocês, então vem comigo, tá? Então tá, a gente parte, né, da conservação de energia a partir da conservação da quantidade de movimento, e a gente pode multiplicar os dois lados com VA mais VA' e VB' mais VB, fazer esse produto, e nós vamos ter uma relação de MAVA ao quadrado mais MAVA' ao quadrado e blá blá blá. Bom, tu tá descobrindo aqui que tu tem esses V ao quadrado. E tu sabe que 1/2 de mv ao quadrado é energia cinética. Então tu tem como juntar as duas e aí tu vai descobrir que a energia cinética de fato se conserva quando o E vale 1, ok? Mas na vida real, e no caso geral de impacto, E é diferente de 1 porque a energia total das partículas não se conserva. Há uma perda cinética transformada em calor e gasta nas energias das ondas elásticas entre os dois corpos em colisão. Então, quando o E não é 1, também não é 0, mas é ali em torno, né? Há uma perda na forma do quê? De calor. Obviamente as coisas esquentam no impacto, pode ter certeza disso. Que mais? No som, pessoal, tu tem perdas sonoras, dá um puff, dá um som, perda sonora. Tu tem também questão de vibração, tu propaga ondas mecânicas no ar também, som também, né? E outros gastos energéticos, né? Então, tu tem isso na geração de ondas elásticas dos dois corpos em colisão, enfim, tu tem perdas. Então, quanto mais próximo de 1, melhor é teu chute, menor tuas perdas. Então, se o meu E deu 0,68, eu vou pegar 1 menos 0,68 e esta diferença vai me dar, multiplico por 100, vai me dar o percentual de perda, tá? Significa que 0 é 100% de perda? Sim, é 100% de perda porque toda a energia que tu impregnou no sistema se deformou, foi gasto na energia de deformação. Tu acabou deformando os dois, grudando os dois corpos, que também é um caso ideal, né? Então tá, na vida real fica no meio do caminho. E aí tu vai ver se o chute é realmente com boa potência, com boa força, com boa velocidade na bola, né, quando se propaga, pelo E. Entendido isso, peguem essa parte aqui, que é o, né, que se refere ao... Cadê? 13.13 e comam com farinha. Leiam bastante, refaçam bastante, que é bem legal entender isso aqui e depois utilizar isso num estudo futuro, talvez num trabalho de conclusão, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, unindo a parte de fisioterapia, de educação física, de engenharia desportiva e a engenharia mecânica e a física e a matemática, juntar isso tudo e fazer um estudo bem bacana na área esportiva e na área de reabilitação fisioterápica. Vamos pensar um pouco além da caixa, ok? Tá? E aí depois vem o impacto oblíquo, que daí tu tem que decompor e tal. Bom, enfim. Eu vou ficando por aqui nessa parte do livro. E agora nós vamos aqui, vou mexer no meu OBS e vamos desmarcar aqui e marcar aqui. Vamos voltar para o nosso slide. Agora vamos para a aula normal. O início foi uma introdução, e uma baita de uma introdução para abrir a tua cabeça, ok? Vem comigo, tá? Vem comigo, tá? Então nós vamos diretão lá no princípio do impulso quantidade de movimento, tá aqui. Aqui é um resumo, um sumário do que já foi apresentado no livro, né? Então tem a questão de soma vetorial, tu vai precisar da questão vetorial porque a força e a velocidade
são vetoriais. Isso aqui veio da segunda lei de Newton, que força igual a massa vezes aceleração, só que a gente transformou a aceleração em dv dt. E a gente pega o dt, joga para o outro lado, integra dos dois lados, temos essa integral aqui da f dt e a variação da quantidade de movimento. Então, tu chegou aí relacionar a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Tá? Então, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de um rearranjo, joga para lá o mv1, e aí tu vai ter mv1 mais uma força impulsiva para ter o mv2. Ou seja, as forças impulsivas desorientam as partículas e não se conserva mais a quantidade de movimento, elas vão para algum lugar. E aí o que acontece? Uma soma vetorial, ok? Então as dimensões do impulso são tempo e força, fica Newton vezes segundo, quilograma vezes metros por segundo, aí consegue ver bem claramente, né, essa integração com essa variação. Beleza, tranquilo, revisado, não tem muito problema, não tem muito mistério aqui. Só quero que tu te ligue nisso. Tendo forças impulsivas no teu sistema bagunça, se desorienta as partículas e, portanto, elas se movimentam e, portanto, tem uma energia, né, que provavelmente pode se conservar ou não, mas com certeza a quantidade de movimento não se conserva mais no momento que tiver uma força impulsiva, tá? Vem comigo. A força que age sobre a partícula a gente chama de força impulsiva, né? O peso geralmente não é uma força impulsiva, então a gente tem que pensar quais são as forças que não são impulsivas. São aquelas que não desorientam a partícula de forma significativa, tá? Então força-peso, não. Todas as relacionadas a campos, força-peso que está relacionada a campo gravitacional, que portanto está relacionada à energia potencial, a gente não considera como sendo impulsiva. A força de uma mola, energia potencial elástica, depende das magnitudes das coisas. Pode ser impulsiva? Claro que pode, mas depende da magnitude das coisas. Quer ver outra? As forças elétricas do campo elétrico, que é uma energia potencial elétrica, elas impulsionam as partículas. Tanto é que é um princípio utilizado no acelerador de partículas. Então, analisa bem as dimensões, analisa bem a ordem de grandeza das tuas variáveis físicas para ver se realmente essas forças são ou não são impulsivas. Geralmente as associadas às energias potenciais, elas não são, mas tu tem que observar a ordem de grandeza. Num problema com uma mola que impulsiona um objeto, cara, se a rigidez da mola é suficiente para lançar o objeto, a força da mola é impulsiva. Então tem que, né, ligar um pouco o cérebro. Tá? E interpretar. Vem comigo. Vamos resolver o problema 13.10. Esse aí tem a ver com a questão das marcas de frenagem, da perícia que eu falei, né? Então, vamos pegar um automóvel com 18 kN, 18 mil newtons. Presta atenção na ordem de grandeza, uma força muito alta. Uma inclinação de 5 graus, que é pequenas inclinações, pequenos deslocamentos. Uma velocidade de 96 km por hora, está compatível com os 18 mil newtons. Uma força de frenagem de 6,75 kN ou 6.750 newtons. Determinar o tempo. Cara, isso aqui é uma aplicação direta e prática do princípio do impulso da quantidade de movimento. Só resolver. Aplica o princípio e vamos lá. Bem tranquilinho. Pega as duas, faz a decomposição. Infelizmente tem que fazer decomposição vetorial, né? Porque tem velocidade, tem força e ele tem uma veia vetorial muito grande. Aí tu resolve as duas, né? Tem que te ligar que a massa é 18 mil dividido por 9,81, né? Converter os 96 para metros por segundo e aí tu chegou no tempo. É muito tranquilo. Só aplicar a fórmula, tá? Outra, da bola de beisebol. A bola de beisebol é bem evidente que é a questão de princípio de impulso e quantidade de movimento, né? Então é o seguinte aqui, ó, bolinha vem com 24, tomou-lhe uma tacada e foi a 36. Então a bola de 1,2 newtons é lançada com uma velocidade de 24 metros por segundo, tomou-lhe a paulada, foi a 36 com essa inclinação de 40 graus e tu tem aqui um intervalo de tempo de 0,015 segundos. Determine a força. Então falou em tempo, falou em massa, falou em velocidade, bababá, bibi, usa teorema. Barbadinho. Então tá ali, ó, bem tranquilo. Muito tranquilo, só tem que te ligar aqui, né, converter essa massa, né, porque tem 1,12 dividido por 9,81. Tem a questão da decomposição vetorial, né, tu vai ter uma para x e outra para y, agora claramente nós estamos num problema bidimensional, né, e aí tu vai ter o fx,
e depois vai fazer para y, tem o Fy. Ele pergunta qual é a força. Quando fala qual é a força, sempre é a resultante. Então tem que pegar agora o Fx, o Fy, fazer um Pitágoras, e deu pra bola. Que é o que está mais ou menos aqui, ó, né? Com as notações IJK, né? IJ, e a componente final que é o Pitágoras, tá? Faz o Pitágoras e deu. O próximo é de um pacotinho, esse aqui é bem complicadinho, mas é legal de observar. Tem no livro, dá pra comer com farinha, né? Estudar bastante, fazer várias vezes. Faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Que tu tem aqui 30 graus, né, de inclinação, um pacote 3 metros por segundo, vai bater no carrinho. Então, 10 quilinhos vai cair numa calha de carrinho de 24 quilos com uma velocidade de 3 metros por segundo. Determina a velocidade final do carro, o impulso exercido e a fração de energia. Olha como é que se calcula a fração de energia sem usar o coeficiente de restituição. É uma outra técnica. Mas olha, se lá no coeficiente de restituição falou em energia cinética para saber o quanto se perdeu e blá blá blá, aqui também tu vai usar a energia cinética. Te liga, vem comigo. Tá? Então vem comigo, é aplicar o princípio do impulso quantidade de movimento no sistema pacote carrinho, depois no sistema só do carrinho, e aí correr para o abraço. No sistema pacote carrinho, tu vai pegar justamente esta questão dessa velocidade, tu tem aqui ó, uma reação R delta T, e aí esta reação dos dois vai te dar depois o pacotinho, né, se locomovendo. No final, o conjunto vai ficar carrinho, pacote, vai poder somar as duas forças, as duas massas e, portanto, ter uma velocidade V2. Essa é a grande sacada. Então, tu faz a componente em X, sem muitos mistérios, tem a V2 igual a 0,742 metros por segundo. Nada demais. Só a grande sacada é realmente ver essa questão que vai bater, os dois vai ter o momento do período que a gente chama de deformação e restituição, né? É uma colisão aqui, querendo ou não. E aí tu tem depois os dois corpos juntos, e aí soma as duas massas, tá? Agora, se a gente analisar somente o pacote, vai ter as duas componentes dele, em X e em Y, né, que seria normal, e aí tu vai ter depois a saída dele sendo só a massa dele e a velocidade 2 do próprio pacote. Então tu vem, substitui, e aí tu vai descobrir o Fx delta x como sendo menos 18,56 Nm, isso aqui é um impulso. E também tu vai fazer para o y, vai também ter o impulso no y, e aí evidentemente, né, o somatório dos impulsos vai ter as duas, né, e se tu fizer o Pitágoras, né, deste com este vai dar os 23,9. Faz em casa com calma, pega o slide, pega o exercício resolvido, faz com calma. Não é difícil, mas é interessante observar as duas óticas do fenômeno. Uma referente ao sistema pacote-carrinho, outra somente ao pacote. Tá, então tem uma energia gasta. Tem. Tu vai pegar a primeira, que envolve só o pacote, e aí tu vai descobrir que dá 45 joules, e depois tu vai fazer em relação ao sistema completo, ou seja, a esta condição, e aí tu vai descobrir que dá 9,63 joules. Então existe uma fração. Professor, como é que se calcula a fração? Basicamente tu pega assim, tua referência, menos o teu valor, e divide pela referência. Então, as referências são os valores iniciais, certo? E o teu valor que tu saiu depois, ou seja, o valor final, ou seja, do segundo estado, que é 9,63. Então, tu vai ter a energia inicial do teu sistema, menos a energia final de saída, dividido pela energia inicial. O quanto que eu dei de energia, menos o quanto que saiu, que sobrou, dividido por quanto que eu tinha dado de energia. O quanto de energia que eu impregnei, dividido pelo quanto de energia que eu impregnei, só que eu tenho que tirar aquilo que eu perdi. Aí vai dar 0,78, aí 78,6%. Ou seja, bastante, né? Tá bom? Entendido? Refaçam em casa, vale a pena. Vamos então agora para o impacto. Aqui está um resumão do impacto, mas eu aconselho ir acompanhando no livro, que nem eu fiz com vocês. Tu tem impacto, que é a colisão entre dois corpos, né? Magnitudes de força bem grandes, intervalos de tempo bem pequenininho, tá? Diferentemente de empurrar, que pode ser uma magnitude de força alta, mas o intervalo de tempo é grande, tá? Tu tem uma linha de impacto, que ela é uma linha que está em relação à superfície de contato das duas. O impacto central quer dizer justamente isso, que tu tem as esferas, no caso, as partículas alinhadas, né? E tu pode ter também um impacto direto, no qual as velocidades dos dois corpos são dirigidas ao longo dessa linha de impacto.
E oblíquo, quando as velocidades não são, tu tem que fazer uma decomposição. Foge do nosso escopo o impacto excêntrico, aquele impacto quando tu tá jogando bilhar e aí tu quer dar na casquinha da bola, que daí gera vários efeitos, em curva e tal, enfim. Tá? Tem a questão de momentos, muito importante no estudo do impacto excêntrico, que foge do nosso escopo. Tá? Vem comigo. Impacto central direto, tem a bolinha, tem outra bolinha, essa aqui tá mais rápido, essa mais devagar. As duas vêm e tuc, beleza? Período de restituição, existe o período de deformação, aí tu tem MAVA mais MBVB igual a MAVA' mais MBVB', ok? A gente já viu, né? Então a gente pode vir aqui, vou vir mais rápido, vou dar uma aceleradinha, vem, aí, ó. Então tu tem um período de deformação, que vai ter uma força impulsiva, né, com um intervalo de tempo super pequeno, magnitudes bem altas, né, na parte de deformação, e tu também vai ter, né, durante a colisão, né, do impacto, quando os dois estão juntos, aí tu vai ter também um período de restituição, e aí tu tem uma razão. A restituição pela deformação te dá o coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição é entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1 é uma coisa, quando mais próximo de 0 é outra coisa, próximo de 1 perfeitamente elástico, então bate e volta, né, aquela coisa linda, maravilhosa, conservação de energia maravilhosa, né, coisa que não existe, né, na vida prática, e 0 quando os dois batem e grudam, então a energia de deformação é insanamente alta, de tal forma que há muitas perdas que vai ser convertida na deformação dos dois corpos, tá? Então uma análise similar dá para fazer na partícula B, e aí tu tem aqui o coeficiente de restituição, quando é perfeitamente plástico, ou seja, plástico, deformação, perfeitamente plástico, E igual a 0, perfeitamente elástico, E igual a 1, a energia se conserva, aquele mundo dos unicórnios, coisa mais linda e maravilhosa, com arco-íris e florzinhas e coisas maravilhosas, que não é a nossa realidade, ok? Mas a gente busca esse mundo ideal, então a gente busca tentar ter o nosso E o mais próximo possível de 1, para a gente ter o mínimo possível de perdas energéticas. Perdas nas formas de som, perdas nas formas de calor e de outras dissipações de energia, tá? Tem a ver com o amortecimento do sistema, tá? Impacto central oblíquo. Aí tu tem as duas velocidades que estão inclinadas, e aí tu divide em x e y, ou t e n, né? Que seria tangencial e normal. E aí tu vai ter que decompor isso. É muito chato. É igual ao outro, só que assim, é redobrado. Vai ter que abrir duas equações e trabalhar bastante. É muito chato, tá? Para tu obter isso. Mas elas vão vir inclinadas, vão bater, vai ter alguma coisa em relação ao normal e vai ter decomposições em outras orientações. Como eu disse, a questão do impacto e a questão do impulso desorientam as partículas. Tá bom? Vem comigo. Não há componente de impulso tangencial. O componente tangencial de cada partícula é conservado. Mas há a normal, né? Neste modelo. O componente normal do movimento linear é conservado. Então tu tem esta equação e este conjunto de equações. Aí tu vem comigo. Componentes normais das velocidades, antes e depois, podem ser obtidos através da relação, né, do coeficiente de restituição. Então com essas três equações, tu vai começar a fazer as manipulações matemáticas para chegar em mais relações, tá? Quando a gente trabalha com impacto central oblíquo, pode ser dessa situação, um bloco restrito a se mover ao longo de uma superfície horizontal, vem, colide e olha só o que acontece. Tu tem um plano aqui, tu tem o normal, tu tem o tangencial. Lembre-se que a normal tem, mas a tangencial não tem. E aí nós podemos resolver através dos impulsos e a velocidade final da bola desconhecida na direção e módulo final da velocidade do bloco desconhecida. Então precisa de três equações neste caso. Então aqui é bem chatinho. Quantidade de movimento tangencial da bola é conservado, então a T é conservada. Quantidade de movimento horizontal é conservado, então a entrada é igual a saída, beleza? E a quantidade de movimento, né, agora vem a questão das velocidades com o componente de restituição. Perceba que é muito parecido com o caso anterior, tá? É interessante tu pegar duas folhas e fazer a diferença dos dois casos, tá? E aí tu vai visualizar o que tem de diferente. Tem coisa diferente aqui, pessoal, tá? A validade da última expressão não resulta na relação anterior para o coeficiente de restituição. Uma derivação semelhante, mas é separada, é necessária. Então tu vai precisar de mais um termo
para poder resolver esta parte aqui referente à validação do coeficiente de restituição. Tu vai ter que fazer o coeficiente de restituição sobre a ótica do bloco e sobre a ótica da bolinha. Mas isso aqui fica como tarefa adicional, dá para olhar bem direitinho no livro, não é tão complicado assim, mas é que é um caso tão específico que ele perde assim importância em comparação ao impacto direto ou mesmo ao oblíquo do caso anterior entre duas partículas, que é este caso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui mais uma. Este caso aqui. Este do planinho inclinado ele já não é tão legal. Mas assim, pessoal, a gente vai chegando para o nosso finalzinho, né, da nossa aula. E com isso, a gente conclui o conteúdo da primeira parte, né, referente à dinâmica, porque depois vem o capítulo 14, sistema de partícula, e aí o 15 já vem com a parte referente a corpos rígidos, tá? Essa aqui é a parte mais fundamental. Tem que ter domínio do capítulo 11, 12 e 13 para escrever as equações de movimento e entender a dinâmica na sua essência, para depois ir para o 14, que é sistema de partículas. Daí vai ter várias partículas se interagindo dinamicamente, ok? Mas eu acho que isso aqui é o suficiente para nós. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!